Vamos passar para o próximo texto. O próximo tema é levar a cabo o princípio do ativo saudável. Neste texto está escrito o seguinte, vou passar a ler. A nossa empresa tem advertido severamente a geração de ativo desnecessário. A regra é adquirir somente o necessário no momento necessário e produzir somente o que é preciso. Se adquirirmos ou produzirmos mais do que o necessário, geraríamos um estoque desnecessário, tendo uma despesa além do necessário. Se mesmo assim, porventura, gerar um ativo desnecessário, a solução é desfazer dele o quanto antes. A priori, poderá gerar um prejuízo momentâneo, mas essa providência é necessária e deve fazer com coragem, sem se prender ao número que está à sua frente. Se não o fizermos e protelarmos a solução do problema, a perda se tornará ainda maior. Nós escrevemos assim na filosofia Kyocera. Esse item, levar a cabo o princípio do ativo saudável, é uma expressão um pouco difícil, mas para facilitar vou explicar o seguinte. A Kyocera, na época da sua fundação, produzia peças de cerâmica utilizadas como isolante nos produtos de indústrias elétricas, conforme já citei. Logo, todos os produtos por nós produzidos eram sob encomenda. Visitávamos as grandes indústrias e lhe apresentávamos nossa tecnologia e produtos cerâmicos para ver se haveria algo em que pudéssemos ser úteis. Assim, conquistávamos pedidos de peças especiais. O cliente, por sua vez, quando havia coincidência com suas necessidades, apresentava-nos os pesquisadores do laboratório da empresa, dizendo estar à procura de um material isolante semelhante a um de nossos produtos. Chegando ao laboratório, um pesquisador mostrava o esboço da peça, dizendo, pretendo desenvolver uma peça como esta e estava à procura de um material isolante. Sua empresa pode produzi-la? Preciso que tenha a seguinte capacidade com tal formato. Quando dizíamos que era possível a sua produção, recebíamos primeiramente um pedido em pequena quantidade para a produção de peças piloto. Então, empenhávamos todo o nosso esforço para produzi-las e fazíamos a entrega. Quando aprovadas, diziam, estão perfeitas, serão utilizadas na fabricação de nosso produto e, portanto, precisaremos de uma grande quantidade. Para começar, favor produzir 1000 unidades. Foi o acúmulo desses trabalhos que nos fez chegar até o dia de hoje. Como produzíamos exatamente conforme o desenho do pesquisador, era natural que nossa peça fosse aprovada. Consequentemente, a Kyocera pôde administrar a sua empresa de modo a gerar lucros desde a fundação. Uns 2 anos depois da fundação, vieram os fiscais da Receita para fazer uma vistoria. Numa indústria de cerâmica, há peças defeituosas que surgem do processo de tratamento térmico, pelo fato de a queima se efetuar em forno de alta temperatura. Na época, quando recebíamos um pedido de 1000 peças, produzíamos 1.300, levando-se em consideração o seu rendimento. Destas, escolhíamos as 1000 melhores e entregávamos ao cliente. Suponhamos que destas encontrássemos somente 100 com defeito, superando nossas expectativas. Logo, teríamos 1.200 peças boas, mas entregávamos ao cliente somente 1000. O restante ficava no estoque, pois se houvesse a possibilidade de novos pedidos, estas poderiam ser entregues no próximo pedido. Desta maneira, havia na empresa estoques como esse, o que gerou polêmica nessa investigação fiscal. O fiscal que encontrou as peças em nosso estoque indagou-nos no que se tratava. Respondemos que era a sobra do pedido que entregamos a um determinado cliente. Logo o fiscal disse, então há um estoque. Qual seria o preço de venda? Ele viu a nota fiscal de venda dessa peça, onde se lia 100 ienes a unidade. E concluiu, essas peças devem ser contadas e o valor calculado para serem lançadas no ativo, e o imposto deve ser pago sobre este valor. Então explicamos, estas são as sobras do último pedido de 1000 unidades, após o que não tivemos mais notícias, por isso não sabemos se conseguiremos ou não vender. Deixamos aqui por considerarmos um desperdício descartá-las, e se, porventura, ainda recebêssemos um novo pedido, poderíamos entregá-las imediatamente. Diante dessa explicação, o fiscal respondeu, se estão aqui, é porque acham que podem ser vendidos, não? Logo, caracteriza-se um ativo e o imposto deve ser pago. Foi nesse momento que eu comecei a tecer a teoria de que as cerâmicas podem se assemelhar a um pedregulho. Essas peças fazem parte do pedido de peça especial de um cliente e não podem ser vendidas a mais ninguém.
Portanto, se o cliente, dono do pedido, não nos solicitar uma nova remessa, elas não têm nenhuma serventia. Se é um doce, consegue-se vendê-lo, se abaixarmos o preço. Mas essas peças não têm serventia nenhuma aos demais clientes, a não ser aquele que nos solicitou. É como se fossem pedregulhos, não têm valor algum. Portanto, neste momento, gostaria que as considerassem sem valor. Caso consigamos vender, pagaremos os impostos. Não temos nenhuma intenção de sonegar. O fiscal, porém, continuou a alegar que, se não eram produtos com defeito, configuram estoque. De nada adiantou a minha teoria de que, se não conseguíssemos vender, elas seriam iguais a um pedregulho. Ademais, como havia um saldo de 200 unidades naquele momento, além de se constatar que já havíamos atendido a alguns pedidos, aos olhos dos fiscais, não haveria de ser nada mais do que um estoque. Assim, ele nos indagou novamente. Hoje, por acaso, o pedido está interrompido, mas se houver um novo, essas peças podem ser vendidas, não é? Explicamos. Não, pois a produção piloto que as utilizou se encerrou e o cliente já nos informou que não mais precisará. E o fiscal? Então por que as deixaram armazenadas, se não há mais necessidade, por que não descartá-las? E aí eu respondi. Por considerar um desperdício jogar fora, se acaso o cliente nos pedir de novo, apesar de pouco provável, é muito trabalhoso produzir mais uma vez a partir do zero. E o fiscal? Se tem tanto valor, caracteriza-se perfeitamente um ativo. Devem, portanto, pagar o imposto. Diante da postura tão ofensiva, fiquei totalmente sem ação. Mesmo assim, no início eu pensava em mantê-las mesmo pagando imposto, pois achava um desperdício desfazer-me delas. Porém, pensando bem, mesmo os produtos que não têm nenhuma previsão de venda, quando mantidos, são considerados como ativo. Significa que são lançados no demonstrativo de ativos e passivos como produtos inacabados ou estoque de produtos, configurando uma receita e entrando no cálculo de impostos. Na prática, aquelas peças se igualam a um pedregulho e não têm valor algum. Mas se as mantiver, deve-se pagar o imposto, mesmo que não haja previsão de venda. Assim, passei a pensar que mantê-las como ativos não seria nada saudável à empresa. Refletindo desta maneira, tomei coragem e resolvi desfazer de tudo que não fosse mais necessário. Além desse episódio do estoque de peças excedentes, houve outro caso que gerou discussão também com os fiscais da Receita. Foi o dos moldes das peças de cerâmicas que seriam ou não classificados como ativo. Quando recebemos um pedido de peças piloto de cerâmica, mesmo que a quantidade seja de 500 unidades, é necessário desenvolver um molde de precisão. Mas quando se trata de peça piloto, há a possibilidade de o pedido se encerrar no primeiro e o molde não é mais utilizado. Nesse caso, se a Kyocera tiver que arcar com as despesas para criar o molde e não houver a continuidade do pedido, a perda da Kyocera será muito grande. Logo, se a Kyocera cobrar essas despesas do cliente solicitante, tal perda não é gerada. O custo para criar um molde é muito elevado e por isso, mesmo depois da entrega das peças, nós guardamos com muito cuidado até o próximo pedido. Mas como produzimos peças piloto uma após outra, o número de moldes, que nem sabemos quando serão utilizados novamente, aumenta cada vez mais em nossa empresa. O molde, no que se refere à contabilidade, é classificado como ativo fixo e é depreciado mensalmente. Todavia, há moldes que já foram utilizados para produzir peças piloto sem a continuidade da produção. São moldes que já cumpriram sua função, pelos quais a Kyocera já recebeu, mas simplesmente ficam mantidos em um canto de nosso armazém. No entanto, um fiscal da Receita queria cobrar imposto sobre eles, dizendo: quantos moldes? Qual o custo de sua confecção? Vamos lançá-los no ativo? Pois são moldes bem feitos e valiosos. Façam as devidas amortizações de acordo com os anos de vida útil legal. Certamente os moldes se apresentam de maneira impecável, pois a maioria é de pouco uso e foi confeccionada com elevada precisão. Mas se os lançarmos no ativo sem sabermos quando os utilizaremos, ou talvez nem cheguemos a utilizá-los novamente, mesmo que façamos a amortização de uma parte de seu custo no primeiro ano, teremos ainda de pagar impostos por mais alguns anos. Mesmo que eu explicasse que aqueles moldes seriam de peças piloto e que não haveria mais utilidade também para o cliente, ou seja, não haveria mais possibilidade de chegar novos pedidos e que, portanto, não teriam mais nenhum valor, o fiscal reiterava, então devem ser descartados. Se assim fizerem, não os consideraremos como ativos.
Contudo, havia dentro de mim uma grande resistência em descartar um molde que ainda estava em perfeito estado. Além disso, pensando na eventual possibilidade de o cliente pedir 3 ou 5 unidades daquelas peças, acabava por guardá-lo, pois recriá-lo apenas por essa quantidade seria inviável. E assim, fiquei num dilema entre preservar ou descartar os moldes. Foi uma decisão muito difícil para mim. Há, porém, muitos administradores que nunca pensaram seriamente nesses assuntos e deixam tudo a cargo do responsável pela contabilidade ou do contador. Como não entendem nada de contabilidade, pagam os impostos conforme a explicação fornecida. O balanço do resultado do seu árduo trabalho foi o seguinte: houve tanto de lucro e, portanto, deve-se pagar tanto de impostos. O que devemos considerar como estoque está claramente definido nas leis. Todavia, há muitas empresas que continuam lançando os acessórios e produtos já com vida útil vencida como estoque, que, na verdade, não deveriam mais constar ali. Isso faz parecer que houve um grande lucro, mas no momento em que se deseja convertê-los em caixa, não se consegue. Tal situação ocorre em qualquer empresa. Acredito que os senhores também se lembrem de algo similar. Suponhamos que sejam produtos que ainda possuam valor comercial, mas ao deixá-los estocados durante 3 anos, por exemplo, seu valor cai drasticamente na hora de vendê-los. Esses estoques ou ativos não rentáveis devem ser apagados ou eliminados pelo próprio administrador, participando do inventário. Acredito que muitos administradores o fazem. Mas em que momento? O momento certo para isso seria quando a empresa apresenta lucro. Muitos administradores eliminam os estoques desnecessários para diminuir os impostos a pagar sobre o lucro. Porém, quando não há lucro, deixam de eliminá-los, porque se o fizerem, a empresa entra no vermelho. Desta maneira, os administradores manipulam os estoques e os ativos não rentáveis, ora eliminando, ora mantendo, para ajustar o balanço. Contudo, não se deve eliminar os ativos não rentáveis pela conveniência do administrador. O importante é manter o ativo sempre saudável, independentemente de a empresa apresentar lucro ou não. Se uma administração é mantida sempre saudável, mesmo em momentos de crises econômicas, haverá uma folga financeira. Suponhamos, por exemplo, que o lucro da empresa seja de 3%. Há uma grande disparidade entre 3% de ativo saudável e os mesmos 3% de ativo composto com os não rentáveis. Isso fará uma grande diferença num momento da crise econômica.